Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. É uma alegria poder estar aqui nesta tarde de sábado para nós falarmos a respeito das lições bíblicas, as lições bíblicas que, como vocês sabem, estamos falando sobre os dons espirituais, lições CPAD, segundo trimestre de 2021. Estamos falando sobre dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho, que têm estado conosco, acompanhando os gráficos, acompanhando os artigos que temos colocado. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu fico muito feliz quando vejo esse material sendo colocado nas igrejas, os irmãos utilizando, e a obra é para isso mesmo. O trabalho que a gente faz aqui é para isso mesmo, é para ser utilizado nas igrejas, tá bom? Esta reunião, irmãos, aqui que nós fazemos aos sábados, é mais uma forma da gente falar sobre os gráficos, falar sobre a lição, né? E eu sempre procuro trazer algo um pouco diferente dentro da lição, para que a gente possa dialogar a respeito, para que você também, se você se sentir à vontade, utilizar, porque cada professor faz a sua metodologia de ensino, então você pode fazer isso, tá bom? Lembrando aos irmãos que eu estou aqui com um outro celular extra, que é exatamente da minha esposa, tá bom? Vocês podem também fazer o comentário de vocês, se vocês quiserem colocar alguma coisa, alguma observação sobre a lição, tá bom? E aí a gente vai aprender juntos, tá bom? Graças a Deus, já tem alguns irmãos aqui, louvado seja Deus, ok? Eu vou procurar, na medida do possível, ir atualizando para a gente poder interagir com os irmãos, que a ideia é que a gente possa fazer isso, ok? Meus amados, então nosso tema é esse, dons ministeriais, espirituais e ministeriais. E a lição de número 3 nos traz essa temática, dons de revelação. Dons de revelação. O nosso textuário diz que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. É muito interessante ver Paulo dando, digamos assim, essa cara ao culto, à liturgia, não é? Porque você não vê isso muito bem organizado ou pelo menos detalhado com os apóstolos de Jesus. Mas Paulo faz isso de maneira bem interessante, né? Então ele está dizendo, em outras palavras, que nos cultos, nas reuniões, deve haver sim salmo, né? Que é o louvor, o saltério, a adoração, deve ter doutrina, deve ter revelação, deve ter língua, deve ter interpretação. Mas tudo isso deve ser feito para a edificação, não é para outros fins, tá bom? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um mundo marcado pelo engano. É muito importante isso, porque os dons de revelação vão mostrar a verdade, não é? No meio dessa mentira, no meio de tudo isso que tem acontecido nos dias de hoje. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, Atos 6, 8 a 10 e Daniel 2, 19 a 22. Sendo que a leitura de Coríntios, novamente, ele faz alusão aos dons espirituais, a saber aqui a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, né?
Também operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Então aqui nós vamos estudar esses 3 blocos, porque eles estão divididos em blocos. Então você tem aqui a palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espíritos em um só bloco. O segundo texto, que está em Atos, aqui fala daquele caso de Estevão, quando ele está sendo lá interrogado pelos religiosos da época, e na realidade ele vai até a morte, né? Eles apedrejam, matam ele, e tem todo um contexto aqui importante que a gente vai aprender a respeito disso, como Deus usou Estevão ali nesse dom da sabedoria. E também o texto de Daniel 2, quando fala da visão que Deus deu para Nabucodonosor, e Daniel, na verdade, um sonho que Deus deu para Nabucodonosor, e Daniel diz qual era o sonho e também fala da interpretação. Amém, meus amados? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu mostro aqui para os irmãos. Esse aqui é o nosso gráfico esboço, como eu sempre tenho dito para vocês. Esse gráfico, ele mostra uma panorâmica, não é, de toda a lição. Aí você tem aqui o texto áureo, a verdade prática. Você tem aqui o objetivo, que é mostrar os dons que fazem parte da categoria desses dons de revelação. E nós temos também aqui a divisão da lição de maneira bem sistemática para a gente não se perder na ministração dela. Tá? Lembrando que aqui vocês têm isso aqui na tela de uma televisão, monitor, mas você pode fazer como eu sempre faço quando eu vou para a igreja, porque aqui não dá para fazer, aqui eu posso fazer, mas não na igreja, né? Não posso levar a televisão para lá, mas aqui eu posso fazer dessa forma. E lá o que é que eu faço, irmãos? Eu imprimo em várias folhas e vou montando de maneira que eu posso ministrar lá na igreja com um gráfico impresso, e é uma bênção. E é assim que eu tenho visto também muitos irmãos fazerem, graças a Deus. Na medida do possível nós vamos fazer isso, colocar essas fotos, né, dos irmãos, para que você possa também ver o que os irmãos estão fazendo nas igrejas. Amém? Então vamos lá, meus queridos. A lição está dividida em 3 partes: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Está dividido bem de acordo com a questão dos dons espirituais, né? Bem de acordo com os dons espirituais. E aí você tem o primeiro ponto, palavra da sabedoria. Aí vamos estudar o que é o conceito, a Bíblia, a palavra de sabedoria e uma liderança sábia. O segundo ponto, a palavra da ciência, né, que é a palavra também do conhecimento, o que é essa palavra, a sua função e alguns exemplos bíblicos. E o terceiro ponto, que é o discernimento de espírito, que é muito importante também, nós discernimos o espírito. Nós vamos ver as fontes dessas manifestações, que é um gráfico que eu coloquei no grupo para os irmãos participarem, para os irmãos utilizarem, tá bom? E aí nós vamos, assim, com isso, aprender as manifestações. Meus amados, aqui na interação do professor, como eu sempre digo para os irmãos, né, sempre tem algumas palavras-chave, e eu coloquei aqui uma palavra-chave, que é, na realidade, a palavra importante dessa lição, que é revelação. Revelação, tá? Então, a palavra revelação, ela tem origem latina, né? Revelatio, que quer dizer mostrar ou descobrir, né? Mostrar aquilo que está escondido, tá? Então, vai mostrar o que está escondido e vai descobrir aquilo que está encoberto. Então, quando está falando de revelação, está falando de algo que está encoberto, de algo que está escondido, melhor dizendo, mas também de algo que está encoberto.
tá bom? E aí, meus amados, eu gostaria de, como exemplo, tá bom? Quero que vocês entendam isso aqui, apenas como exemplo. Vocês sabem que o nosso grupo ele se destina a um aprendizado, ensino-aprendizado baseado nas imagens, né? Então, eu sempre gosto de utilizar imagens, de utilizar arte para exemplificar. Então, quero fazer uma comparação aqui para a gente entender esse conceito de revelação, de mostrar o que está escondido, de mostrar o que está encoberto. Para isso, eu quero me apropriar de um recurso que é utilizado na propaganda, na publicidade, que é exatamente as chamadas mensagens subliminares, ou subliminares, como alguns querem dizer. Mensagens subliminares. O que é isso? As mensagens subliminares são mensagens que alguns dizem estão incutidas, embutidas dentro de imagens. Elas podem acontecer também na música, na questão do áudio, mas elas são mais próprias para a questão das imagens, seja elas imagens estáticas, ou seja elas imagens animadas, como no caso dos vídeos, tá bom? Então aqui, meus amados, eu escolhi essa imagem, que é um quadro de 1533, pintado por esse Hans Holbein. Esse quadro é chamado de Os Embaixadores, tá? Os Embaixadores. Muito bem. Você olhando para esse quadro aqui, eu não sei se os irmãos podem interagir aí, não sei se eu consigo acompanhar aqui os comentários, mas se você olhar para esse quadro, você consegue dizer alguma coisa? Alguns irmãos aqui, da irmã Shirley Santos, Pai do Senhor, irmão Jorge, graças a Deus. Você consegue ver alguma coisa oculta nesse quadro aqui? Vamos lá, eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem esse conceito de revelação, porque, como falamos, revelação é aquilo que está oculto, é aquilo que está escondido, tá? Você olhando aqui, é muito claro que provavelmente você não vai ver nada de estranho. Mas o que foi que os estudiosos fizeram? Eles observaram esta mancha que está aqui, tá bom? No piso desse quadro, desses dois personagens, que é os embaixadores. São pessoas, né, da realeza, da nobreza, desta época, 1533, tá? Pessoas importantes e tal. E aqui você tem uma mancha que não dá para identificar bem o que é. Então, o que foi que os pesquisadores fizeram, irmãos? Eles pegaram, isolaram essa mancha, tá bom? E eles fizeram um recurso que dá para perceber o que é que essa mancha, ou o que é que essa imagem quer dizer. É interessante que o autor, o pintor que fez isso, o artista, ele deve ter feito esse efeito da imagem distorcida, ele pintou a imagem distorcida, visando que quando tirasse essa distorção, porque o que é que ele fez? Ele achatou a imagem. Quando fizesse o trabalho inverso de desachatar, se é que existe esse termo, ok? Quando fizesse esse trabalho, iria identificar qual era a imagem. Então preste atenção, novamente, olhe para a imagem, aí você vai ver uma mancha aqui, mas você não consegue identificar. E é interessante que eu mesmo fiz esse trabalho. Peguei a imagem, recortei lá, né, no Photoshop e fiz esse desachatamento, porque ela está, como eu disse, achatada. Então eu fiz o trabalho de desachatar. Quando eu fiz isso, deu o mesmo resultado que as pessoas falavam. Eu fui fazer para confirmar se era mesmo verdade. Então presta atenção, olha lá, professor, essa imagem que está aqui, quando você desachata ela, olha o que aparece, meus amados. Agora, dá para os irmãos identificarem o que é? Exatamente isso. Uma caveira, né? Uma caveira. E
é interessante que você olhando para cá, você não identifica isso, não tem como identificar, porque exatamente o artista fez de maneira achatada. Ou seja, essa mensagem da caveira está aqui embutida, está aqui escondida. E o que foi feito? Um trabalho para que ela fosse revelada, para que ela viesse à tona. Tá? Então é esta comparação que eu quero que vocês entendam em relação à questão da revelação. Claro que aqui estamos falando de uma coisa humana, né? Mas é só para você comparar de forma didática, para você entender o que é essa questão da revelação no sentido original da palavra, ou seja, aquilo que está oculto, como estava aqui oculto, e depois foi feito, olha como é que está ali, né? Aí você vê o que é que estava lá. Eu trouxe um outro exemplo, para a gente não demorar muito nessa parte, mas só para você entender. Essa imagem, ela é uma pintura de uma praia, ok? Uma paisagem bonita, é uma pintura, né, realista, não é uma pintura surrealista ou abstrata, é uma pintura real, tá? Realista. Então você tem aqui uma praia com pessoas. Aqui nesse canto aqui, você percebe um amontoado, né? Vamos usar uma palavra que está muito na moda hoje, um aglomerado de pessoas, né? As pessoas estão ali aglomeradas. E é claro que os críticos de arte foram tentar ver, ou pelo menos eles queriam saber o que é que essa imagem representava, já que você está falando de uma imagem pintada, não era como uma fotografia, porque uma fotografia, aliás, até uma fotografia, existe toda uma história por trás dela, né? A história está retratada em imagens, seja fotografia, seja pintura. Então, o que é que está registrado aqui? Eles estão olhando, estão vendo que tem um amontoado de pessoas, bem aqui, né? Um aglomerado de pessoas. Por que essas pessoas estariam numa praia, né? Aglomeradas ali, todas amontoadas? Bem, aí o que foi que aconteceu? Eles fizeram uma restauração, aquele trabalho que é feito minucioso, né? Que são profissionais que fazem isso, um trabalho de restauração em todo o quadro. E eles descobriram, meus amados, uma coisa aqui nesse lugar muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente nem imagina. Aqui está, olha. Preste atenção. Esta é a imagem restaurada. Você vê que ela está mais clara, está mais nítida. Mas aqui no primeiro quadro não tem uma coisa que tem nesse outro quadro, que é o mesmo quadro mais restaurado. O que é que tem nele aqui? Você percebe? Uma baleia, não é isso? E por que, irmãos? Porque dizem os estudiosos que retratar animais mortos em pintura naquela época era considerado ofensivo. Então, o que foi que o artista fez? Ele apagou esta baleia, pintando, digamos assim, o resto do mar, né, por cima dela. Mas ela ficou lá registrada, ou seja, ela estava escondida lá. Né? Quando fizeram a restauração, tiraram a tinta e verificaram que existia ali uma baleia. Meus amados, o que é que esses dois exemplos têm a ver com o caso da revelação que eu estou falando para vocês aqui? Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Que revelação significa mostrar o que está escondido, revelar o que está oculto. E aí eu mostrei aqui um exemplo para vocês, dois exemplos. Você tem aqui uma imagem, aonde aqui está escondido alguma coisa aqui. Quando você faz todo aquele trabalho, você revela a todos que está ali uma imagem agora mais clara para a gente entender o que estava, tá bom? Exatamente aqui, ó, tem alguma coisa escondido ali, que quando foi feita a restauração, se descobriu então que era uma figura de uma baleia. É interessante isso, irmão? O que é que você acha? Pois é, agora vamos aplicar isso para o sentido espiritual
do dom de revelação. A diferença aqui é que nós estamos comparando com uma coisa humana, mas os dons de revelação estão relacionados com aquilo que está oculto no sobrenatural. Preste atenção, esse pequeno esboço aqui, esse pequeno diagrama, é um gráfico simples, mas mostra isso que nós estamos falando. Então você tem o sobrenatural, tá bom? Sobrenatural já está dizendo, está acima do que é natural, tá bom? O sobrenatural é algo que nós não entendemos bem, porque está numa dimensão superior, tá bom? Hoje os grupos de adoração falam muito sobre isso, né? Cantam os hinos do sobrenatural, pregadores falam do sobrenatural de Deus. Então, são expressões para dizer que existe uma dimensão, uma dimensão que está acima do natural, que é muitas vezes, ou que é invisível, que é incompreensível, que está oculta, que está escondida. Agora preste atenção, professor. Este sobrenatural, ele pode estar relacionado a Deus, que sabe passado, presente, futuro. Na realidade, eu quero dizer para os irmãos uma coisa simples. Passado, presente e futuro são categorias humanas. Nós trabalhamos com isso, porque nós somos seres cronológicos. Então a gente pensa no passado. Vamos pensar aqui quando eu nasci, vamos pensar aqui no que eu estou fazendo hoje, presente, vamos pensar aqui o que pode acontecer no futuro que eu não sei. Para Deus, essas categorias elas não existem, porque é tudo igual para Ele. Tá bom? Para Deus é tudo igual, Ele vê tudo de uma só ótica, de uma só perspectiva, tá bom? Mas como esse sobrenatural precisa ser, em muitos casos, revelado para os homens, que somos nós, que não vivemos na sobrenaturalidade, mas sim na naturalidade. Presta atenção. Não vivemos no sobrenatural, embora tem muitos que cantem sobre isso daí, né? Vivemos no sobrenatural. Não, nós vivemos no natural. Mas Deus, quando Ele quer, Ele revela o que está no sobrenatural, ou seja, nessa dimensão que alguns chamam de metafísica, dimensão espiritual, tá bom? Deus revela. Inclusive, Ele revela, meus amados, para mostrar o certo, escute bem, o certo em detrimento do errado, do erro, do falso. Porque se você tem Deus aqui vivendo no sobrenatural, agindo no sobrenatural, você tem também o contrafator de Deus, como dizia Martinho Lutero, que é exatamente Satanás, andando no paralelo, tá certo? Para fazer as mesmas coisas, para imitar Deus, para imitar os sinais, para imitar as coisas de Deus, exatamente no intuito, na intenção de enganar o homem. O que é preciso para nós andarmos na verdade, para nós conhecermos essas coisas que estão no sobrenatural? Deus revelar para nós, através, aqui nós estamos falando especificamente dos dons de revelação, porque é claro que Deus já revelou muitas coisas na palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ter essa prudência, porque nada, você pode ter o sonho mais espetacular que você tenha tido, tá bom? Você pode ter a visão mais espetacular. Aí eu estou falando do fenômeno mesmo, porque tem pessoas que têm sonhos, têm visões, têm coisas extraordinárias. Pode ser a mais vívida, a mais nítida, a mais poderosa, aquela que te impactou, você diz, me impactou. Mas preste atenção, você precisa e nós precisamos
passar todos esses sonhos, todas essas revelações pelo crivo da palavra de Deus. Porque se tiver alguma coisa que seja além do que está aqui, segundo Paulo, deve ser considerado anátema, maldito. Tá bom? Então eu só estou mostrando isso aqui para vocês, para fazer o paralelo com aquilo que a gente mostrou lá, do que é revelação, de como ela é importante para revelar o que está no sobrenatural de Deus ou também do diabo, porque ele está agindo nesse sobrenatural, certo? É um ser invisível, é um ser que existe aí há muito tempo, nós não sabemos quando os anjos foram criados, tá? Mas existe há muito tempo, está agindo no mundo, tá bom? Tem esse fator a favor dele de ser invisível, de estar acompanhando a história e de muitas vezes fazer parte da história, como é o caso da tentação, ele estava lá na tentação, como é o caso de Jó, que nós já estudamos, e outros aspectos em que Satanás está, digamos assim, metido, né, introduzido na história. Então, meus amados, por isso que é preciso nós cada vez mais buscarmos esses dons, especialmente o dom de discernimento, porque é através do dom de discernimento que nós vamos entender, nós vamos saber o que é que está acontecendo nesse mundo sobrenatural. Amém? Estou aqui com um celular aqui, irmãos, da minha amada esposa, mas por algum motivo não estou conseguindo conectar direito. Glória a Deus. Eu queria muito ver a interação dos irmãos. Alguns irmãos já estão aqui, né? Irmão Reginaldo, Pai do Senhor. Irmã Shirley também sempre está conosco. Irmão César Lima. Meus amados, vamos lá para a gente dar continuidade no nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Esse gráfico, já postei lá no grupo, ele é uma panorâmica, digamos assim, de todo essa primeira parte da revista que nós vamos estudar, né? Então ele está aqui bem dividido, porque nós vamos estudar sobre os dons de revelação, que é exatamente desta lição que estamos estudando, é esse bloco, né? Esse bloco da dons de revelação. Depois nós temos os dons de poder, que é um outro bloco, é uma outra lição sobre isso. E aí nós temos também os dons de inspiração, que é esse falar sobrenatural. Nós não vamos usar todo esse gráfico, porque o nosso intuito aqui é mostrar apenas o dom de revelação. Então, os dons de revelação, olha, esse gráfico aqui, ele está bem claro sobre isso, tá? Então, ele está mostrando o saber sobrenatural. É Deus revelando, é Deus mostrando o que está no sobrenatural, conforme eu falei para vocês. Então, nós vamos estudar aqui, e já está aqui no primeiro ponto, palavra da sabedoria, tá bom? Palavra da sabedoria. É interessante que ele diz que, segundo o dicionário eletrônico ROAS, acho que é assim, né? ROAS, a sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 18:8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomada de decisões em circunstâncias extremas e difíceis. Você percebe aqui que esse tipo de sabedoria, porque existe vários tipos de sabedoria, tá bom? Existe a sabedoria humana, existe, Paulo até fala da sabedoria diabólica, satânica, existe, tá bom? A sabedoria natural, humana ou natural. Mas o que é que difere a sabedoria natural, sabedoria humana, para este tipo de sabedoria? Porque se trata de uma capacitação para um trabalho específico
Este mesmo conceito serve também para os demais. Porque alguém pode achar que, por ser alguém sábio, tenha o dom da sabedoria. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma sabedoria em um momento a qual é dada para resolver uma questão específica, ok? Então, poder sobrenatural para resolver problemas tidos como insolúveis, tá? Nós temos aqui o caso, acredito que esse caso que está em 1 Reis, é aquele caso de Salomão, já falamos para os irmãos sobre isso, aquele caso de Salomão em que é trazido para ele duas mulheres com uma questão, né? Uma dos filhos das mulheres morreram e o outro filho ficou, bom? Eram duas mães, mas a mãe do filho que morreu alegou que era o filho da outra que tinha morrido. Então elas começaram a brigar por causa do filho, né? Quando chega um problema para Salomão, aquela sabedoria que foi dada para Salomão ali, apesar de parecer assim um tanto quanto, digamos, forte, né? Enérgica, podemos até usar a palavra brutal, porque o que é que ele diz? Olha, peguem a criança, cortem-na no meio e dê um pedaço para um pedaço para o outro. É claro que o que ele estava dizendo ali iria resultar na morte da criança, porque nenhuma das duas iria ficar com o filho. Porém, a mãe falsa, que já havia perdido seu filho, sabia que tinha perdido seu filho, ela não estava contente com a outra mãe ter o filho dela. Então, o que é que ela faz? Ela diz, ela concorda em que o filho seja, digamos, esquartejado, cortado no meio e dividido. Porém, a mãe verdadeira, que é exatamente essa mãe que ama, que gosta, o que é que ela diz? Não, não façam isso, entreguem para ela. Então, Salomão teve aquela sabedoria para entender desta forma, para agir desta forma, para ter essa atitude, de maneira que, então, Salomão disse, dei o filho para a mãe que quis que o filho continuasse vivo, né? Então, meus amados, é uma palavra de sabedoria muito interessante que a gente vê acontecendo, né? Lembra que isso é algo que acontece de maneira, eu posso dizer, pontual, porque uma coisa que a gente precisa frisar aqui é que são dons do Espírito. Eu vou sempre dizer isso aqui. Há pessoas que abrem a boca e dizem, eu tenho dom espiritual. Isso é muito delicado de se dizer. Por quê? Deus dá o dom? Dá. Mas eu tenho que saber como é a minha utilização desse dom. Pois eu posso estar agindo de maneira que aquele dom é meu e eu faço como eu quero. Opa, não é assim. Não é assim. Você tem o dom, mas quem vai usar você no dom é Deus. É o Espírito. Então você não vai agir por conta própria. Ok? Ele cita aqui outros exemplos. Ele cita aqui o dom da revelação e interpretação de sonhos, né, de Faraó, por José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Então, o que é que acontece? Ele tem lá a revelação das vacas magras e das vacas gordas. Não é isso? José, ele interpreta aquele sonho de Faraó. Então, ele está prevendo que haverá um tempo de fartura, mas também haverá um tempo de escassez. Agora, meus amados,
O que é que me chama a atenção nesses dons espirituais, né? E aqui a gente vai divergir um pouco do nosso comentarista, porque há uma certa ideia de dizer que havia vislumbres dos dons espirituais no Novo Testamento, e eu fico me questionando como assim vislumbres se você tem claramente Deus usando essas pessoas. Agora, se nós queremos dizer, tá bom? Escute bem. Se nós queremos afirmar que no Novo Testamento houve sistematização, houve você colocar tudo dentro de uma nomenclatura, como fez Paulo, tudo bem, isso é uma realidade. Mas que estas manifestações existiam de maneira clara aqui no Antigo Testamento, nós estamos vendo que isso era uma realidade. Os sonhos interpretados por José mostram isso. E é interessante que esta sabedoria para interpretar, porque aqui ele está tendo revelação, certo? Ele está tendo a revelação dessa interpretação do sonho. O que me chama a atenção, e aí é que eu quero talvez sugerir que nós busquemos mais a Deus neste sentido dos dons, para que ele se converta em algo prático. Prático. José, ele não apenas interpretou o sonho, não apenas teve a interpretação, a revelação do que era o sonho, mas ele sugere uma prática do sonho, algo que deveria ser feito em relação àquela interpretação. Aí é que entra a questão da sabedoria propriamente dita. Deus dá sabedoria para que ele possa dizer a Faraó o que deve fazer em relação ao sonho que ele interpretou. Amém, meus queridos? Que tal se for assim na nossa vida? Se Deus te dá um dom de interpretação, de revelação, que ele também possa te dar ou nos dar essa sabedoria para saber o que fazer. Porque, meus amados, quando Deus revela, ele revela com objetivo. Não é para o seu envaidecimento. Não é para você bater no peito e dizer, olha, eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom da interpretação de sonhos, vamos dizer assim. Não, não é para o seu envaidecimento. É para, já aprendemos sobre isso, é para a edificação da igreja. Então você faz isso usando também a sabedoria que Deus te dá para que isso se converta em algo prático, que foi o que José fez, tá bom? Em relação a Faraó, ok? E aí nós temos no Novo Testamento também o exemplo da palavra de sabedoria e exposição da Bíblia realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, que é Estevão. Vocês sabem disso. Estevão é considerado o primeiro mártir cristão, tá? Então, quando ele estava lá sendo interrogado pelos seus algozes, pelos seus inimigos, que era aquela liderança toda, a mesma que também consentiu na morte do Senhor Jesus, então eles estavam lá. E quando ele falava, diz a Bíblia, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha, nesse caso aqui, o dom da sabedoria, ele é mais argumentativo. Porque o que Estevão faz é argumentar, é fazer uma defesa do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus. Se você olhar, se você ler lá o capítulo, acho que é o capítulo 6, é bem longo o discurso dele, porque ele está fazendo uma defesa. É interessante, meus amados, que, olha, como eu estou dizendo para vocês, ainda no tempo de Jesus você não tem isso bem estruturado, como Paulo faz aqui em Coríntios, que é o que nós estamos estudando. Mas você tem isso sendo demonstrado, ou pelo menos Jesus dizendo que ia acontecer dessa forma. Vocês vão ser presos, vocês vão ser levados aos tribunais, mas vocês não devem ficar aflitos, porque ao abrir a boca de vocês, eu vou colocar palavras que vocês vão falar, de maneira que eles não vão poder resistir às palavras de vocês.
acontecendo aqui com Estevão, né? E interessante que Jesus fala isso, mas não diz que é o dom da sabedoria. Ele não diz claramente que é o dom da sabedoria, porque é Paulo que vai fazer essa instituição, essa sistematização, melhor dizendo, não é? Então, meus amados, é importante que a gente entenda isso. Então, vai ter momentos que a sabedoria vai se revertir em algo prático, para que a gente possa agir em relação àquilo que Deus está mostrando, revelando. Uma outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, porque me veio aqui, é importante que a gente saiba que esses dons, meus amados, geralmente eles estão entrelaçados, eles estão interrelacionados, tá bom? Eles não agem de maneira assim isolada, eles agem de maneira entrelaçada, interrelacionada, interconectada, tá bom? Acabei de falar para vocês aqui da revelação de Jacó e também da sabedoria. Então está relacionado. Isso é muito importante nós entendermos. Amém? Glória a Deus. Tem alguns irmãos aqui que estão também participando. Graças a Deus. A irmã Shirley está falando aqui de uma dissertação potente, cheia de atributos. Seu discurso era vivo e impactou, né? Essa passagem é tremenda, exatamente. Porque ele fez isso na unção do Espírito, né? Então, mesmo que você estude, mesmo que você tenha altos graus, né, de faculdade, tenha feito vários PhDs, mas é preciso nós termos essa unção do Espírito. O que eu estava falando para vocês desde o início, não esqueça daquele conceito lá do sobrenatural e do natural. Nós estamos falando que se o dom é dado por Deus, é Deus quem usa, então ele vai fazer isso de maneira sobrenatural. E olha, pode acontecer o que tiver que acontecer. O resultado do discurso de Estevão não foi muito bom, não é? A gente olhando por esse lado. Por quê? Exatamente porque ele foi apedrejado, ele foi morto. Mas olha, irmãos, preste atenção. Eu quero dizer duas coisas para vocês, que nada acontece sem que haja uma permissão divina para um propósito maior. Olhando assim, você percebe que, poxa, então Estevão fracassou no discurso dele, porque apesar dos homens ranger os dentes, como diz, porque não podia resistir à sabedoria do Espírito com que falava, qual foi o que eles fizeram, a atitude deles? Apedrejaram Estevão, mataram Estevão. E eu quero destacar para você duas coisas pelas quais o discurso de Estevão não foi em vão. Primeiro, ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus e vê Jesus ao lado, à destra do Senhor. Destra está falando de poder, né? Então, é mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo: Estevão, daqui a pouco você vai estar comigo. Eles vão te matar, como fizeram a mim, mas eu estou mostrando a minha glória para você, para que você saiba que daqui a pouco você estará comigo e acabou todo tipo de sofrimento, de perseguição. Maravilhoso isso aí, maravilhoso. Você já imaginou, meu amado irmão, se no momento da sua partida, da sua morte, eu também, a gente pudesse ter uma visão da glória de Deus? Maravilhoso isso. Mas tem um outro caso mais interessante de Estevão, pelo qual eu digo para você que o discurso dele não foi em vão, foi algo que Deus usou para um propósito. O último versículo que mostra esse fato diz que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Aleluia! E aí me lembra aquela passagem de autoridade
que acontecia no Antigo Testamento, um profeta, né, fazia isso com outro, lançava as suas vestes, a sua capa, como aconteceu lá com Eliseu, com Elias, aos pés do profeta que iria dar continuidade. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Estevão morreu, o sangue dele foi derramado, mas o sangue dele virou semente, porque a capa que foi lançada aos pés do jovem Saulo serviu futuramente para Deus ali. Olha, Deus já tinha um propósito, nada acontece por acaso. Eu não estou dizendo, presta atenção, que a capa de Estevão foi que converteu Saulo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo estava sinalizando lá para o futuro, não muito distante, que Deus iria chamar este homem chamado Saulo de Tarso, que perseguia a igreja do Senhor. Por quê? Porque, como alguém diz, o sangue dos mártires é a semente de novos discípulos. E assim aconteceu daquela forma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Cristina Mello também está dando a sua opinião. É isso. É isso. Glória a Deus. É isso mesmo, irmã Cristina. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos lá para nós darmos continuidade. Então, entendemos aqui, não é? A palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, falamos sobre conceito, falamos sobre a Bíblia e falamos também sobre o que é uma liderança sábia, né? Nesse sentido aqui, a palavra da sabedoria, para quem trabalha com aconselhamento, para quem geralmente a gente só fala como se fosse um pastor, mas não é só pastor. Se você é líder de um departamento, você pode também trabalhar esta área de aconselhamento. Nós aqui, com a minha esposa, nós trabalhamos muito tempo nessa área de adolescentes e, por vezes, tanto ela quanto eu, a gente era interrogado por adolescentes que sempre queriam um conselho, né? E aí a gente precisa pedir isso. Pelo menos eu, em vários momentos em que me encontrei numa situação assim, de ver alguma pessoa ou de alguma pessoa chegar para mim com algum problema, com alguma dificuldade, eu me lanço aos pés do Senhor e peço, Senhor, me dê uma palavra de sabedoria para entregar para essa pessoa. Porque, irmão, não é nosso. Nós somos apenas instrumentos. Não é a nossa sabedoria humana. É importante você ter essa sabedoria humana. Mas eu estou dizendo para os irmãos que existe algo mais elevado do que isso. Porque é exatamente a palavra de sabedoria que vem do Espírito Santo para aquela ocasião específica. Então, esses dons, existe uma palavra que a gente pode dizer aí, é específico. Eles são específicos para um momento. Não é para, como eu falei aqui, para o nosso engrandecimento. Então, ele diz aqui, olha, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Por isso que eu disse que é a sabedoria humana. Então, eu preciso ter esse cuidado para não utilizar apenas a minha intelectualidade, apenas o meu conhecimento, a minha cosmovisão das coisas, o meu entendimento de relacionamento, de psicologia, digamos assim, para poder falar alguma coisa. Não, eu preciso entender que é Deus que se manifesta em nossas vidas, que nos dá uma palavra sábia. Então o comentarista diz, lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Então tenhamos maturidade e cuidado com o uso dos dons, que é o que nós estamos precisando, né?
O comentarista, inclusive, vai dizer aqui, eu acho que ele citando Estevão Ângelo, né, que a palavra, essas palavras de sabedoria, de revelação, não é para você saber, por exemplo, a vida da outra pessoa, contar a vida da outra pessoa, né? Não é isso. Isso está totalmente fora do propósito desses dons de revelação. Então você tem aqui, por exemplo, a palavra da ciência. O que é esta palavra da ciência? Tá bom? O que é esse dom? Qual é a sua função? Quais são os seus exemplos bíblicos? Então vamos ver aqui o que o nosso comentarista diz. Ele diz que esse dom se relaciona à capacidade sobrenatural. Olha de novo a palavra aí, sobrenatural. Você lembra lá desse... Eu vou mostrar aqui, talvez alguns irmãos não tenham visto, tá? Esse gráfico que mostramos aqui, tá? Do sobrenatural, tá aqui, ó. Então, este é o sobrenatural, o que está além do natural, na dimensão sobrenatural, na dimensão espiritual, tá bom? Nesse sobrenatural você tem esses dois personagens, eu vou colocar assim só para termos didáticos, você tem Deus e você tem o diabo agindo, tá? E Deus, ele sempre vai revelar ao homem a verdade, mas Satanás sempre vai demonstrar esse sobrenatural em atos de mentira. É por isso que nós precisamos ter a revelação correta para saber, inclusive, o que é que está no mundo espiritual. Isso aqui vai servir muito, inclusive, para esses dois últimos, que é a palavra da ciência e também o discernimento de espírito. Tá bom, irmãos? Esse gráfico aqui. Então vamos lá. Palavra da ciência. O que é esse dom? Capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito para que este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Qual é a função dele? Olha, não visa servir propósitos triviais, como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, a identidade da mulher de Caim, tá bom? Que tem gente que procura fazer isso. Aliás, meus irmãos, eu quero relembrar uma coisa aqui, eu vou procurar ter cuidado com as minhas palavras, para não citar pessoas, mas embora o que eu vou falar aqui foi inclusive largamente noticiado pelo nosso mensageiro da paz, tá bom? Para exemplificar exatamente isso daqui, tá? Porque há pessoas que se dedicam tanto à vida espiritual, mas esquece de crivar o que está vendo ou o que está tendo em termos de manifestações espirituais em relação à Bíblia. Esqueceu de crivar pela Bíblia, tá bom? Então, existe um pastor aí que ele escreveu um livro, né? Onde esse livro, ele fala de pelo menos 3 tipos de revelações que ele teria tido. E aí que eu estou dando esse exemplo aqui, porque isso foi uma página triste na nossa Assembleia de Deus, você ter uma pessoa de renome que está morando num país, maior país do mundo, digamos assim, primeiro mundo, você tem uma igreja grande, programas de TV, mas aí você entra com esse tipo de coisa que destoa, não é? Do que está na palavra de Deus. Então, nesse livro lançado por esse pastor, que diz que teve essas revelações em vários arrebatamentos que ele teve. Então, nesses arrebatamentos, ele e outras pessoas, é dito, por exemplo, que o livro, que Deus disse, olha, Daniel, sela este livro até o tempo do fim. Meu irmão, Deus não diz para selar, então está selado. Agora, o que é este selar também? É no sentido de mostrar que muita coisa que foi falada no livro de Daniel não era para aquela época. Algumas coisas eram. Vocês sabem disso, nós vamos falar aqui daqui a pouco da estátua do sonho de Nabucodonosor, não é isso? A estátua
e eu tenho um gráfico muito interessante que fala sobre isso, cabeça de ouro, está falando daquele momento ali de Nabucodonosor. Mas aí Deus vai mostrando outros reinos que iriam se suceder ao governo de Nabucodonosor, que inclusive chegaria até os dias atuais. Então você vê ali, né, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e o futuro governo do anticristo. Então Deus está dizendo, olha, isso aqui vai ficar selado, você não vai entender isso, mas no tempo do fim eles entenderão. Então já está revelado. A única coisa que não está revelado ali seria os pés da estátua. Por quê, irmão? Porque os pés da estátua, você sabe, né? As pernas da estátua, né? As pernas da estátua representam Roma. E porque tudo tem um significado, né? Os pés compridos, as pernas é a parte mais comprida do nosso corpo. Então está falando do tempo em que o regime romano iria ficar vigente. E de todos os que passaram, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, ele foi o maior, certo? Mas também está dizendo que os pés da estátua estavam ligados com a perna. Então, claramente dizendo que o futuro governo mundial teria algum tipo de ligação com este império romano. Mas isso só vai acontecer no futuro. Agora nós não podemos saber. Então, o que estava lá selado era para aquela época. E já foi revelado uma grande parte agora. Então, a gente não precisa dessa outra revelação, porque a Bíblia já tem mostrado tudo isso para nós. A segunda coisa que esse pastor disse que está relatado no livro é exatamente as palavras de Paulo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ali é dito, Paulo ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Mas nesse livro, segundo ele, Deus revela, segundo esse pastor, Deus revela para ele as palavras que foram ditas por Paulo. Interessante que Paulo mesmo disse que não era lícito ao homem referir. Parece-me uma contradição isto. A terceira revelação que está nesse livro é que ele descobre quais são as palavras que João, porque João no Apocalipse mostra que ele come um livrinho, não é? Que é doce na boca, mas amargo no estômago. Então, segundo esse pastor, neste livro dele, que ele cita dessas revelações, Deus mostra para ele o que eram as palavras que estavam no livro de João. E uma das coisas, das profecias, dizia que Deus iria levantar nos últimos dias um varão de fogo, né? Um anjo de fogo, e esse anjo de fogo seria exatamente esse próprio pastor que teve essas revelações. Meus amados, vocês sabem o que foi que aconteceu, né? O pastor foi, inclusive, excluído da Assembleia de Deus, né? Da convenção. Eu não estou falando aqui nada, nenhum tipo de acusação leviana, apenas dando um exemplo de que nós temos que ter cuidado com essa questão dos dons de revelação, tá? Então, olha só, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a igreja. Preservar não é confundir. Preservar não é você colocar outro fundamento, outras coisas além do que já está posto. A gente precisa atentar para essas coisas, certo? Então, preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Quais são os exemplos bíblicos da palavra da ciência? Aí ele trata aqui do caso de Eliseu, tá bom? Deus mostrava as coisas para Eliseu. Novamente aqui, olha, a palavra da ciência sendo utilizada, né? Deus usando esses profetas perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, tá?
mostrando que ele sabe o que está no sobrenatural, que ele sabe do que está no natural. Então ele revela, ele mostra, ele mostrava o que estava no pensamento do rei. Quando o rei pensava na sua cama de dormir, não revelava para ninguém. E aí ele começava a agir contra a nação de Israel. Deus revelava para o profeta, a nação se precavia e aí havia um livramento. Olha só que coisa interessante. O dom da ciência, da palavra da ciência sendo utilizada, como é dito aqui pelo nosso comentarista, não é? Para livrar, no caso aqui, Israel. E aí também serve para nós, tá bom? Serve para nós. Temos o caso também de Daniel, que já falei aqui para os irmãos acerca disso. Inclusive fizemos aí um artigo falando sobre isso. O Deus que revela o futuro. Mostramos aí as lições que nós podemos aprender com esse episódio, né, de Daniel, porque quando ele... esse caso de Daniel, ele tem umas coisas ainda mais complicadoras, porque o faraó, alguns dizem que é possível que ele soubesse do sonho, mas não quisesse revelar, exatamente para evitar fraude. Outros dizem que ele não sabia. Eu acredito que ele sabia do sonho que ele teve. Então, ele diz, olha, ele diz para todos os magos, feiticeiros, astrólogos, eu quero que vocês me digam qual é o sonho que eu tive e eu quero que vocês me deem a interpretação desse sonho. E os magos ficaram, né, as pessoas ficaram lá, aqueles místicos da corte, ficaram tentando enrolar ao rei, para não dizer, inclusive falando claramente, olha rei, isso aí que você quer, ninguém pode fazer isso, porque isso só depende dos deuses, e eles não moram com os homens. Eu acho interessante essas expressões, né? Porque assim, você pode talvez pensar nessas categorias de imanência e transcendência. O que ele está dizendo aí? Os deuses, e no caso nós vamos colocar para o nosso Deus, ele é realmente transcendente, ele está acima de tudo. Mas ele também é imanente. Por quê? Porque ele está acima, mas ele está com um contrito de coração. Ele está com um quebrantado de coração. Ele está com aquele que se humilha, que foi exatamente o que Daniel fez. Então, os astrólogos, os magos, não sabem disso, porque para eles a relação deles com as entidades, com os deuses, assim como tem muitos que fazem isso hoje em várias religiões, é dessa forma. Eles estão lá, eles estão de maneira oculta, eles não podem se revelar plenamente. Isso que você quer, rei, é impossível, porque se foi algo que foi dado por algum Deus, ele não queria que você soubesse. Eles tentaram de tudo. E o rei se aborreceu, disse, olha, se vocês não me derem, vocês vão ser mortos, a família de vocês, todos os magos vão ser mortos. Daniel ficou sabendo do caso, pediu a Arioque, né? Parece que é esse, pediu a Arioque que desse um tempo, porque ele iria orar e pedir ao Deus do céu para revelar. E eu falei lá que uma das coisas importantes é você ter amigos, né? Você ter bons amigos. Você ter amigos que, sabe, arregaçam a manga e vai com você para a briga, para a luta. E eu estou falando de maneira espiritual, tá bom? Então ele chama lá Misael, os seus amigos, né, os seus 3 amigos, para estar com ele nessa, digamos, nessa empleitada de busca ao Senhor para saber. Como se fosse uma vigília, né? Uma campanha de oração. Eles estariam orando, né, irmãos? Por isso que eu digo que é importante você ter amigos que se disponham a isto. Então eles estavam lá orando, pedindo a Deus, e Daniel, ele tem a revelação plena, né, do sonho, ele vai, conta para o rei recebe, desiste da ideia de matar os outros magos, porque Daniel também intercede por ele, afinal são vidas preciosas e também o nome de Deus precisava ser glorificado, aleluia, porque Daniel disse assim, olha rei, interessante que quando ele vai ao rei, ele vai
fazendo essa apologia, essa defesa do Deus verdadeiro. Olha, rei, isso que você quer, nenhum desses magos, nenhum deles pode fazer. Nenhum deles pode fazer. Mas só o Deus que está no céu revela o profundo e o escondido. E aí ele vai dar toda a revelação, que eu quero até dizer para os irmãos que é um gráfico que eu fiz, e eu quero futuramente fazer um vídeo para postar aí no nosso Facebook, no canal, né, porque eu gosto muito desse gráfico. Ele é um gráfico comparativo da visão de Nabucodonosor com as visões de Daniel. Então, cada uma daquelas partes da estátua, cabeça de bronze, tem um correspondente da visão de Daniel. Desculpa, cabeça de ouro tem um correspondente da visão de Daniel, né? Os peitos e os braços de bronze, de prata, tem um correspondente com a visão de Daniel, né? O ventre de bronze tem um correspondente, as pernas e os pés de ferro tem também um correspondente, e tudo envolve o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que está acima de todo principado, potestade, reis, governantes, ditadores, tiranos. Glória a Deus. Eu quero fazer esse gráfico, esse vídeo, para mostrar para os irmãos aí, tá bom? E assim Deus livrou aqueles homens da morte, porque mostrou para eles, né, o que estava oculto, o que estava escondido. Meus amados, glória a Deus. Aleluia. Irmã Zelaí Câmara, estou sentindo o Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos. Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Irmã Cristina Mello, né? Os dons de revelação são administrados pelo Espírito Santo. É isso mesmo. Somos instrumento de Deus para que esses dons sejam manifestados e a igreja edificada. Volto a dizer, não tem a ver conosco, tá bom, irmãos? Vamos colocar isso na nossa cabeça, na nossa mente. Convém que ele cresça, que ele apareça, que ele se sobressaia e que eu diminua. Porque, afinal de contas, eu e você somos só vasos de barro, frágeis. É isso que precisa as pessoas entenderem. Você e eu não temos poderes inatos em nós mesmos. Quem fala isso são os pagãos. Quem fala isso é os paranormais, que dizem que você tem poderes, telecinésia, poder de mexer, poder de... Tem um que é muito semelhante, né, porque eles fazem isso, aquele de saber mais ou menos o que é que vai acontecer no futuro, tá bom? Não, conosco não é desse jeito. É o Espírito que revela, é o Espírito que mostra. Louvado seja Deus. Para a gente encerrar, nós vamos aqui neste discernimento de espíritos, que é algo que eu tenho sempre escrito sobre isso, tá, irmãos? Sempre tenho escrito sobre isso. Algumas vezes, algumas pessoas não entendem, criticam, mas não tem problema, porque o que eu tenho dito é que eu quero estar de acordo com a palavra de Deus. Se eu estiver dentro da palavra, respaldado pela palavra, não tem problema sermos criticados, porque o que alguns dizem é que a gente não pode julgar os espíritos, né? A gente não pode julgar, né? Não julgueis, porque Jesus falou isso, né? Não julgueis. E eu tenho artigos que falam sobre isso, mostrando claramente que quando Jesus disse não julgueis, ele está falando aquele julgamento para perda ou ganho da salvação. Eu não posso julgar alguém no sentido de condenar ou absorver aquela pessoa para o inferno. Eu não sou Deus, quem faz isso é o Senhor. A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor, a salvação é dele. Eu poderia dizer que talvez Judas fosse trair Jesus, se suicidar e ir para o inferno. Eu não poderia dizer isso. Do mesmo jeito que eu também não teria capacidade de dizer que um daqueles ladrões da cruz iria se arrepender, aceitar a Cristo e ir para o céu.
mas foi o que aconteceu. Por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor e eu não posso me intrometer nestas coisas. Agora, julgar os espíritos para saber se eles provêm de Deus, isto eu posso, eu devo, eu tenho que fazer, porque a Bíblia me autoriza a fazer isso. Meus irmãos, por que ela me autoriza a fazer isso? Porque Jesus diz no seu sermão escatológico, um dos primeiros sinais que ele fala é que viriam falsos cristos e falsos profetas que fariam tão grandes sinais que, se possível, fosse enganaria até os escolhidos. Preste atenção num detalhe aqui. Jesus não está falando apenas do que aconteceria no mundo, de pessoas vindo como se fosse o Messias, como nós temos aqui o Henri Cristo. Eu mostrei num vídeo, né, num vídeo onde tem um slide, a gente mostra esses tipos de Cristos que existem no mundo. Alguns chegam a dizer que existe cerca de 12 Cristos, pessoas se dizendo Cristo no mundo, tá? Mas quando vai para falsos profetas, aí a coisa funila. Por quê, irmão? Porque você tem falsos profetas dentro da igreja. Falsas manifestações acontecendo dentro da igreja. E é aqui que está o problema. Porque se os dons são para edificação da igreja, mas eu tenho ali um espírito de engano, eu não posso dizer que aquela manifestação, aquela revelação ou o que quer que seja, é algo para edificar, senão para causar confusão e destruição. Eu tenho um artigo aí que eu coloquei para os irmãos, e eu sempre cito isso, do que aconteceu aqui no Pará, em Moju. E essa semana eu estava vendo um outro vídeo parecido com isso. Um grupo de irmãos estavam orando em um monte, né? Monte da oração. Não era um monte literal, mas era a casa de uma mulher, de uma irmã, cujo marido não era crente. Em determinado momento, diz que o Espírito Santo de Deus usa uma das mulheres lá para dizer que o marido estava endemoniado e que eles tinham que expulsar o demônio daquele marido. Sabe o que é que eles fazem, irmãos? Eles pegam aquele marido, eles batem nele, dão pauladas nele, colocam ele num tronco e então ateiam fogo. Colocam querosene, isso tudo os filhos, as pessoas, todo mundo vendo o que estava acontecendo. Meus amados, e o resultado daquilo foi triste. Por quê, meus amados? Aquele homem morreu, aquelas pessoas foram presas e ali muita gente estava interpretando errado. Eu me lembro que na época eu estava empregado numa grande empresa multinacional e as pessoas chegavam para mim e diziam isso. É assim que vocês tratam as pessoas na igreja de vocês? Tocando fogo nelas? Quando entrevistaram, a repórter entrevistou uma daquelas pessoas responsáveis, aquela irmã disse exatamente isso. Quando perguntaram por que vocês fizeram isso, nós fizemos porque Deus mandou que fizesse. Só que eu acho que não era Deus, não é? Porque Deus não manda matar. Ora, por que não discerniu isso antes? Então, aquele tipo de atitude, aquele tipo de coisa, irmãos, acontece ainda nos nossos dias. Isso foi na década de 90, mas eu já vi outros acontecerem. Aqui mesmo estava acontecendo algo parecido com isso, essa semana. Então, meus amados, é preciso ter discernimento, sim. João, ele fala claramente que nós devemos discernir os espíritos para saber se eles provêm de Deus. Porque há muitos falsos cristos. O espírito do anticristo já está agindo nesta era. Então a gente precisa ter esse discernimento. Se você ainda não aceita isso,
eu quero que você escute o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus fala para a igreja de Tiatira, dizendo exatamente isso. Eu tenho contra vocês que vocês toleram uma falsa profeta chamada Jezabel. Alguns estudiosos dizem que aquela Jezabel de Tiatira, do Apocalipse, provavelmente o nome dela não era Jezabel, mas ela era usada como se fosse no mesmo espírito da Jezabel do Antigo Testamento, que infernizou a nação de Israel, que enfeitiçou o rei Acabe, que trouxe desgraça para a nação, não é? Perseguindo os profetas de Deus. Então Deus está dizendo, utilizando ali daquele mesmo fato que aconteceu para dizer, vocês têm uma falsa profeta que inclusive dorme com os oficiais da igreja, chama eles para a cama, ou seja, ela fazia um tipo de prostituição espiritual, que é uma coisa que às vezes acontece. Eu sei de irmãos que dizem que participaram de vigílias de oração, onde acontecia orgias, irmãos. Mas eram pessoas de oração, eram pessoas que oravam, que expulsavam demônio, que falavam em novas línguas. Essa semana passada ou retrasada, um camarada foi preso aqui também nessa situação, se fazendo passar por pastor. Mas é interessante que essas pessoas, elas têm uma entrada nas igrejas, você percebe isso? Essas pessoas conseguem essa acessibilidade às igrejas, a líderes sem visão, desculpa falar, mas sendo claro, há líderes que não têm visão, que não têm mais, sabe, o discernimento de espírito para saber quando uma pessoa está agindo sob a orientação do Espírito Santo de Deus e quando está agindo sob outro espírito que não é o Espírito de Deus. Meus amados, eu quero dizer para você uma coisa. Tenho feito um pacto com o Senhor e tenho visto isso acontecer. Pessoas se levantar na igreja, dizerem que estão sendo usadas por Deus, e aí sapateiam, vão lá, andam no púlpito, e aí de repente Deus usar pessoas para mandar a pessoa se calar e repreender o espírito que está agindo nela, porque Satanás também limita as línguas estranhas. Tudo isso nós precisamos estar atento, meus amados. Jesus falou da crescente atividade demoníaca através dos falsos profetas. Paulo também diz isso, que a malignidade ia aumentar nos últimos dias, que as pessoas iriam ouvir, sabe, falsos espíritos malignos, falsas profecias. Paulo fala sobre isso claramente em Timóteo, se eu não me falho a memória, é Timóteo. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Eu sempre tenho dito isso. Preste atenção, na questão da batalha espiritual, nós só nos atemos à batalha quando você vê uma pessoa ali rangindo os dentes, sabe, num sinal claro de possessão demoníaca. Mas às vezes Satanás não vem assim não. Esse texto de Paulo diz claramente que ele vem através de ensinos malignos, doutrina de demônios dentro da igreja do Senhor. Aí eu pergunto para você, não temos que discernir? Não temos que julgar os espíritos para saber se eles vêm de Deus? Exatamente porque esses espíritos têm um objetivo, fazer muitos apostatarem da fé. Então, meus amados, precisamos utilizar, sim, o dom de discernimento de espírito, porque à medida que se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo, o aumento das atividades demoníacas, sobrenaturais dentro da igreja vai crescer. E o problema que nós temos é que nós queremos ver sinais, assim como acontecia no tempo de Jesus. Ele dizia, uma geração má e perversa
pede um sinal. As pessoas querem sinais, não importa que venha do diabo, mas querem sinais. Esse é o problema. Então, se aparece um camarada ali agindo, fazendo descer fogo do céu à terra, as pessoas vão após ele porque acham que aquele sinal é um balizador, é algo que confirma que de fato aquela pessoa é de Deus. E não é. E não é. Por quê? Porque ele está fazendo para enganar, porque ele está fazendo para iludir, para trazer desgraça à igreja do Senhor. Tenho dito para Deus, para não me deixar enganado em nenhum dessas manifestações, porque eu não quero, irmãos, abraçar profecias falsas, sonhos falsos, revelações falsas, palavra de ciência ou da sabedoria falsa, mentirosa. Não quero, rejeito, mas aceito tudo que vem do Espírito Santo de Deus, porque ele não causa confusão. Pelo contrário, quando Deus está falando com você, quando Deus está usando alguém numa palavra de sabedoria, num dom espiritual, você sente, o teu espírito se alegra, você fala em línguas, você glorifica a Deus, porque você sabe que é o Espírito de Deus que está agindo. Então Deus não vai nos deixar enganados em relação a essas falsas manifestações, mas que precisamos estar atentos, precisamos. Porque Jesus não disse que os escolhidos serão enganados, como tem gente que às vezes prega. Os escolhidos serão enganados. Não, Senhor. Ele disse que o engano vai ser tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas sabe de uma coisa? Se você é escolhido do Senhor, você não vai ser enganado. Porque Deus não vai te deixar enganado. Deus não vai nos deixar enganado. Esta é minha oração, é isto que eu peço, é isto que eu oro ao Senhor. Tá bom, meus amados? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para a gente encerrar, meus amados. Olha aqui, olha. Quais são as fontes da revelação? Vocês sabem disso? Foi o que eu acabei de dizer aqui. Deus revela, porque tem os atributos dele. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é conhecedor de todas as coisas, conhece passado, presente e futuro. Na verdade, como eu disse para os irmãos, para ele tudo isso é uma coisa só. Isso só funciona para nós que somos cronológicos, pensamos nessa questão de tempo. Nós temos um tempo determinado, então tudo que nós fazemos está dentro das categorias do tempo, mas para Deus não. Então ele não precisa dessa questão de passado, presente e futuro, porque para ele tudo é uma coisa só. É por isso que ele é chamado de alfa e ômega, princípio e o fim. Aquilo que é princípio é o fim, aquilo que é o fim é princípio. Quando pensavam que Jesus estava morto, acabado, que não tinha mais nada, ele vai e ressuscita e aparece glorioso lá no Apocalipse. Que coisa maravilhosa, para dizer para nós que não é o fim. Nele se encerra todas as coisas, nele começa todas as coisas. Então ele é aquele que pode revelar pela sua bondade, pela sua misericórdia. Mas infelizmente tem também a nossa própria ação, né? A intuição do homem, que necessariamente não quer dizer algo maligno, mas quer dizer da tua intuição, porque nós temos intuição. Então, a revelação pode vir também do homem, tá? A nossa intuição, os nossos sentidos, os nossos desejos, as superstições que também influenciam aí, o nosso conhecimento humano. Então, é possível que isso aconteça, tá bom? De algo que a gente teve uma revelação ou achamos que tivemos uma revelação, mas muitas vezes é da nossa própria natureza. É normal que isso aconteça. É por isso que precisamos desse discernimento para saber quando é de Deus, quando é Deus que está falando, quando é Deus que está manifestando.
A outra fonte de revelação que nós temos aí, segundo a Bíblia, é de Satanás. Porque ele também faz isso. Ele também procura, meus irmãos, atrapalhar. Tem um caso interessante que eu queria citar para vocês, que é o caso de Pedro. Quando Jesus pergunta para os discípulos o que é que os homens estão dizendo aí a respeito do Filho do Homem. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias. Mas e vocês, o que é que vocês dizem? Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele teve uma revelação, porque Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus revelou para Pedro que Jesus é de fato o Messias escolhido, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então, meu irmão, Pedro ali, ele foi, imagino eu que ele deve ter ficado muito alegre de ter tido aquela revelação. Mas, logo em seguida, Jesus dizia que ia para Jerusalém, aonde seria morto. E aí, o que é que Pedro, aquele mesmo que teve aquela revelação, diz para Jesus? Não, Senhor, não faça isso contigo. Tenha pena de ti mesmo. Meus amados, qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Ele fez um trocadilho, né? Porque lá atrás ele tinha dito, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele está fazendo uma espécie de trocadilho, uma ironia. Tu és pedra de tropeço. Mas, na realidade, para quem Jesus estava falando, irmãos? Ele estava falando para Pedro, o apóstolo, que falou essa palavra para Jesus, ou ele estava falando para um outro personagem que estava lá? E aí eu quero que os irmãos entendam sobre essa questão aqui, porque está envolvido essas duas coisas aqui. Questão do homem, humana, e a questão da fonte, da origem de Satanás. O que é que acontece, meus amados? Você sabe, como diz alguém, que o pensamento é o pai da ação. Pedro, ele recebeu uma investida maligna no seu pensamento, porque, como nós sabemos, Satanás não pode ler pensamentos, mas ele pode influenciá-los. Então ele recebeu um pensamento maligno exterior desta fonte satânica. E tudo que nós falamos ou fazemos, nós pensamos antes. Portanto, aquela ideia de nós dizermos assim, eu fiz sem pensar, na realidade não. Você só não refletiu sobre o que falou, sobre o que fez. Mas antes você pensou. Então, foi o que aconteceu com Pedro neste episódio. Ele teve uma revelação de Deus que veio para ele, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, mas logo em seguida ele não soube crivar aquela seta, como nós dizemos no linguajar pentecostal assembleiano, aquela seta maligna de um pensamento satânico que veio na mente dele, ele não soube crivar e verbalizou. Quando ele verbalizou, Jesus que sabia, que sabe, que conhece os corações, que conhece as fontes e identificou de onde estava vindo, então ele fala exatamente para ele, para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço, ou seja, tu és aquele que gosta de fazer tropeçar os homens. Então, meus amados, nós precisamos ter discernimento, sim. Precisamos discernir as manifestações, sim. Precisamos discernir as fontes, sim. De onde é que vem? Como é que nós conseguimos isso? Orando, pedindo a Deus, sabe? Nos dedicando ao Senhor para que Ele revele, para que Ele mostre a sua vontade. E quanto nós precisamos nesses últimos dias. Meus amados, eu vou encerrar aqui esse estudo
agradecendo a todos os irmãos que estão aqui, pastor Silvestre, um grande amigo nosso, tá? Aos irmãos que estão aqui, peço a Deus que você seja grandemente usado pelo Senhor amanhã na sua aula, que haja crescimento, sabe, que haja aprimoramento. Agora eu vou falar uma coisa aqui do meu coração, uma coisa triste, tá bom, irmãos? Que eu fico triste. É que a maioria desses irmãos que têm os dons que são utilizados, eu não estou dizendo que são todos, não estou generalizando, preste atenção no que eu disse, mas a maioria desses irmãos não são frequentadores de escola dominical. Porque se fossem, eles seriam apurados, eles seriam depurados, e aí Deus iria usar eles de fato com muita maestria, com muita instrumentalidade do Espírito Santo para que a igreja seja edificada. Este é o meu desejo, que haja edificação, irmãos, através do estudo bíblico, porque Paulo, ele não veio para apagar o fogo que estava queimando na igreja de Coríntio. Vejo que vocês têm abundância de dons, mas o que ele foi fazer, irmãos? Ele foi, pelo menos, tentar fazer com que houvesse um aperfeiçoamento desses dons para a edificação da igreja do Senhor, que é exatamente o que nós precisamos agora. Entendeu? Porque quando você diz que tem uma revelação, que dia tal vai aparecer um anjo, vai matar muita gente, e isso não acontece, você está envergonhando o nome de Deus. Você não está falando pelo Espírito do Senhor. E precisamos falar pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor não se engana, não mente, não entra com esses tipos de artimanhas que estão fazendo, tá bom? Meus amados, Deus abençoe vocês. Graças a Deus pelos irmãos que estão aqui, tá? Alguns irmãos estão agradecendo. A única coisa que eu peço é que vocês orem para que Deus nos dê saúde, condições de melhorar, inspiração do Espírito Santo. E eu desejo mesmo para todos vocês, meus irmãos, que vocês possam dar uma aula abençoada amanhã para a glória e honra do nome de Jesus. Uma semana de vitória para todos nós é o que eu desejo. Amém.